E aí, pessoal, tudo bem? Então, continuando, nossas aulas dentro da termoquímica, a gente está analisando um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de cada vez, porque não é um conteúdo difícil, porém tem algumas coisas que a gente tem que entender bem para poder realizar, principalmente os cálculos e as interpretações desse conteúdo. Então, a gente já viu sobre a entalpia da reação, as reações exotérmicas e endotérmicas, como reconhecer. E agora a gente tem alguns, eles chamam de casos especiais de entalpia, são os tipos de entalpia que a gente pode encontrar. São 3 e são fáceis da gente reconhecer esses casos especiais de entalpia. Vamos começar? Então, a gente tem que levar em consideração quando ele fala o que é estado padrão dessa substância. O estado padrão é a forma pura como essa substância é encontrada sob uma pressão de 1 atm e temperatura de 25 graus Celsius ou 298 Kelvin, que agora a gente utiliza tudo em Kelvin. Então, é a forma mais pura da minha substância. Esse estado padrão ele tem uma entalpia, um calor, uma energia relacionada a esse estado dessa substância, que a gente chama de entalpia padrão. E essa entalpia padrão ela é representada por esse ΔH, que tem esse zerinho em cima, esse grauzinho em cima. Quando aparecer essa bolinha em cima do ΔH, ele quer a forma padrão da substância. Essa variação de entalpia ocorre, a variação de entalpia padrão, quando todos os reagentes e os produtos estão no seu estado padrão. Então, eles estão no estado mais fácil, o estado mais estável de ser encontrado. E, geralmente, essas substâncias, elas são consideradas erroneamente, ainda mantém-se isso nos livros, como um ΔH igual a zero, como se elas não tivessem energia, como se elas não tivessem calor. Isso serve para todas as substâncias simples. O que são as substâncias simples? Aquelas substâncias que só tem outro átomo dele mesmo ligado a ela. Gás hidrogênio, que são 2 hidrogênios ligados juntos, H2, gás oxigênio, o carbono grafite, que é a forma mais estável do... Lembra lá dos alótropos? A forma mais estável da alotropia, no caso do carbono, é o grafite. O diamante é mais difícil de ser encontrado. Então, pensa no estado padrão como a substância simples mais estável, mais fácil de ser encontrada. Também a gente tem gás nitrogênio e todas as outras substâncias simples e de menor alotropia ou de estado mais estável que a gente possa encontrar. Quando aparecer estas substâncias no estado padrão, que são substâncias simples, o ΔH delas é zero automaticamente. A gente não calcula elas, a gente só desconsidera elas do nosso cálculo. Ok? A gente vai fazer exemplos para verificar isso aí mais fácil. E a gente vai começar a ver os casos de entalpia. Então, primeiro a gente vai ver a entalpia de formação. O que é essa entalpia? É o calor, a energia que foi liberada ou absorvida, porque pode acontecer os dois, Eu posso precisar de energia para formar alguma coisa, ou eu tenho que liberar energia para formar alguma coisa. E eu tenho que considerar essa energia liberada ou absorvida para formar um mol de uma substância a partir de substâncias simples no estado padrão. O que isso quer dizer? Vou usar um exemplo bem fácil. Então, vamos supor que a gente tem um mol de carbono grafite reagindo com um mol de gás oxigênio. Quando eles reagem, eles vão formar um mol de CO2. E essa reação, ela libera, porque está negativo o sinal do nosso ΔH, 394 kJ de energia. Se a gente for analisar, a gente tem carbono grafite, que é a substância simples, reagindo com outra substância simples. E aí forma uma substância composta. O que a gente tem que levar em consideração? A reação entre as substâncias são substâncias simples. Os reagentes têm que ser substâncias simples. E aí eles vão formar o que for necessário. Geralmente é uma substância composta, mas também pode haver uma alteração. Então, quando eu tenho substâncias simples reagindo entre si para formar um mol de uma outra substância, eu tenho uma entalpia de formação.
O ΔH dessa entalpia, a entalpia de formação, é igual à entalpia da substância, é igual à quantidade de energia que essa substância tem. Então, lembra de entalpia como se fosse a energia já acumulada daquela substância. Não tem como eu calcular a entalpia da substância. Eu tenho como calcular a variação dessa entalpia. E aí, quando é necessário a gente calcular a variação de entalpia, a gente vai ter que usar essa formulazinha aqui. Né? Então, a gente tem a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, eu tenho a entalpia dos produtos, que é um valor que é dado para você ou numa tabela ou no enunciado, menos a entalpia dos reagentes, que segue o mesmo padrão, são valores que são dados para vocês. Vamos ver um exemplo de como calcular essa variação de entalpia? Então, aqui ele deu a equação de decomposição do mármore, representada da seguinte forma. Então, eu tenho carbonato de cálcio, que sofreu uma decomposição, geralmente térmica mesmo, e aí ela formou o óxido de cálcio mais o CO2, né? E essa reação, ela absorveu 177,5 kJ para cada mol. Eu preciso determinar não a variação de entalpia total da equação, porque ele me deu. Então, a gente já vai fazer uma parte que é mais fácil aparecer do que simplesmente calcular o ΔH. Ele quer que você determine a entalpia do carbonato de cálcio. E aí ele deu os dois valores que eu precisava. A entalpia do óxido de cálcio, que é menos 635,5, e a entalpia do CO2, que é menos 394. E aí eu preciso determinar esse cara aqui. Vou mudar a fórmula? Não, você vai usar a mesma fórmula que a gente viu anteriormente. Variação de entalpia igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Quem são os produtos? Quem está do outro lado da seta. Produtos. E aqui nós temos o carbonato de cálcio como reagente. Se concentre nessa localização das substâncias para não simplesmente jogar na fórmula e às vezes acaba jogando ao contrário. Às vezes colocam na sequência da equação e não é isso que a fórmula está solicitando. Então, se a gente for substituir as variáveis, o ΔH ele me deu, né? Que é mais 177,5. E aí eu tenho a entalpia dos produtos, que é a entalpia do óxido de cálcio, que é menos 635,5, mais, porque eu tenho que somar, né? Eu tenho que somar os dois produtos, por isso que apareceu esse maisinho aqui. Menos 394, que é a entalpia dele. Por que eu estou tendo cuidado de usar esses parênteses? Por causa dos sinais, tá? Eu só estou somando os dois produtos. E na soma disso, com certeza vai ser um número negativo, porque os dois são negativos. Você só está juntando essa energia. E aí eu quero descobrir o que? A entalpia do meu reagente, que é o carbonato de cálcio. Substituindo ali, já realizando, né, a formulazinha, então eu tenho menos 1029,5 menos a entalpia dos reagentes. Trocando aqui de lugar, a entalpia do reagente, 177 era positivo, passou para cá, ficou negativo. E aí eu vou ter uma entalpia dos reagentes de menos 1207. Quer dizer que a entalpia do carbonato de cálcio é menos 1207. Não é difícil, é só jogar na fórmula e substituir e ter muito cuidado com esse jogo de sinal, para não fazer confusão. E a maioria dos problemas aparece não na interpretação do enunciado, não no jogar na fórmula, mas no jogo de sinal. Por isso que a gente vai fazer muito calmamente e várias vezes para ninguém errar isso aqui. Ok? Vamos continuar. O nosso segundo caso de entalpia especial é a entalpia de combustão. A entalpia de combustão ela leva em consideração a energia que é liberada na combustão de 1 mol de substância no estado padrão. Como que a gente reconhece esse tipo de entalpia? Então, eu tenho ali uma substância qualquer reagindo com oxigênio. Porque se é uma equação de combustão, eu tenho uma substância reagindo com oxigênio. E eu sei o que vai ser formado.
obrigatoriamente uma reação de combustão, ela vai formar CO2 e água. E isso aqui vai liberar energia. Então, essa reação, ela liberou 1.368 kJ de energia. Por isso que todas as reações de combustão, elas são exotérmicas. Elas liberam energia quando elas acontecem. Então, sempre o ΔH vai ser abaixo de zero. Olhou, falou que é uma entalpia de combustão, ou ele só te deu a equação e tem uma substância reagindo com oxigênio, produzindo CO2 e água, é combustão. Então, eu já sei que no final, se eu tiver que realizar esse cálculo, que é a mesma formulazinha que a gente usou anteriormente, vai ser negativo, vai ser uma reação exotérmica. Então, o último caso especial de entalpia é a entalpia de neutralização. O próprio nome já está dizendo, vai ocorrer uma reação de neutralização entre um ácido e uma base, e isso vai gerar um mol de água. Então, a energia de neutralização é o calor liberado na formação desse mol de água quando um ácido e uma base reagem entre si nas condições padrões. Exemplo, eu tenho ácido clorídrico reagindo com hidróxido de sódio. Quando eles reagem, eles formam cloreto de sódio e água. Então, a energia necessária ou a energia liberada na formação desse 1 mol de água é a entalpia de neutralização dessa substância. No caso dessa reação, liberou 58 kJ de energia. Essas reações de neutralização também serão exotérmicas, porque elas liberam calor para poder acontecer. Então, o ΔH dessa entalpia, a entalpia de neutralização, a variação de entalpia dessa reação vai ser sempre menor que zero. Então, hoje a gente viu os casos especiais de entalpia, né, que é a entalpia de formação, combustão e neutralização. E vocês sabem reconhecer pelo tipo da reação, né? A entalpia de formação é porque eu tenho uma reação entre substâncias simples formando uma substância composta. A entalpia de combustão é uma reação de combustão. E a entalpia de neutralização é o calor que libera quando eu formo esse 1 mol de água da neutralização entre um ácido e uma base. Belezinha? Essa semana a gente não tem tarefa ainda, né? Que nem semana passada. Mas na próxima semana eu vou tentar agrupar vários exercícios aí de todo esse conteúdo que a gente viu até agora, para poder manter ele bem fresquinho aí na nossa mente, para poder continuar com a nossa termoquímica. Quem quiser fazer algum por conta, ficou com dúvida, pode entrar em contato comigo que eu vou te ajudar com certeza. Belezinha, pessoal? Até a próxima aula.